Boa noite, Dani. Tudo bem? Boa noite, tudo. O que é e para que serve a ciência de dados ou data science, né, como é chamado? Bom, o Data Science ele surgiu, né, com o boom de dados que ocorreu no mundo aí, junto com a internet, nos anos 2000. E, basicamente, Data Science é você saber extrair esses dados, né, tratar, fazer a mineração, que a gente chama, e tirar insights deles, né? E também você precisa saber as perguntas certas para atender o que o negócio precisa. Então, a gente sempre costuma dizer, antes de você montar um modelo de um algoritmo, né, no caso, você tem que saber o que o negócio quer responder. E aí você vai olhar, depois que você mapeia quais são as perguntas, né, você vai olhar para a base de dados que você tem, fazer o tratamento desses dados. Então, a gente pode lidar com dados tanto estruturados como não estruturados, que é o caso, por exemplo, das redes sociais. E aí você escolhe um algoritmo que mais se adapte para a sua necessidade e traz respostas em cima daquela massa de dados. Então, basicamente, esse é o papel do Data Science. Qual a diferença entre data science, data analytics e big data? A principal diferença, né, entre data science e o engenheiro de dados, como muitas empresas costumam dizer, pro data analytics, é que o data analytics ele tem um papel, ele trabalha em conjunto com o data science. O data analytics ele vai também olhar para aqueles dados, né, aqueles dados brutos, e apoiar o Data Science no processo de busca do melhor algoritmo para a geração de insights. Então, eu costumo dizer que o Data Science ele faz toda a estruturação dos dados, faz todo o modelo para entregar isso para o Data Analytics, que é o cara que vai olhar para aquilo e tirar os insights. E o Big Data a gente chama que é um modelo computacional, né? Porque chegou no período que as máquinas, os processadores, não estavam conseguindo lidar com uma massa de dados tão grande. Então, basicamente, a ampliação dos modelos estatísticos, né? Então, eu consigo rodar mais de um algoritmo num Big Data para fazer análise dos dados. E ele se refere também à capacidade de armazenamento e de processamento de um número imensurável de informações. Por exemplo, quando você vai no Google e digita ali a sua busca e ela se autocompleta, por trás daquilo tem Big Data. Então, ele tem essa potência, né? Mas, enfim, o Big Data, ele é um ambiente computacional que tem grande poder de processamento de informações. Devem ter várias aplicações, né, quanto ao data science. Quais são as principais ou a principal? O Data Science, né, surgiu, na verdade veio para o Brasil, naquela época nem existia a palavra Data Science, Big Data, na época que veio o primeiro modelo de risco para o Brasil. Modelo de risco é cálculo de score de um, por exemplo, de banco, né? O banco tem os seus correntistas lá e ele precisa calcular qual que é a porcentagem de taxa daquela pessoa ser inadimplente. Então, surgiu no Brasil a partir do modelo de riscos. Mas a gente não usa só para modelo de riscos. A gente pode aplicar em fraudes, detecção de fraudes, através de análise de comportamento dos seus usuários, né, da sua base. A gente consegue aplicar em marketing. Então, eu quero, por exemplo, montar uma cesta customizada para a Vitória, porque eu sei que a Vitória pesquisou na internet a maquiagem da MAC, por exemplo. E eu sei que ela toma Coca-Cola. Então, quando você entra lá no site do Buscapé, já vem um anúncio para você daquela sugestão de compra. Então, é muito usado para isso. E também para prever as vendas. Então,
eu consigo olhar para uma base de e-commerce, por exemplo, e prever qual vai ser meu número de vendas de determinado produto. Então, a gente consegue utilizar também nessa parte. E como a gente pode correlacionar ou aplicar junto com a segurança da informação? Dá para usar para prevenção de possíveis ataques? O que a gente consegue fazer é prever fraudes, né? Que é, querendo ou não, dentro de Threat Intelligence, a gente trabalha muito com fraudadores, né? Na detecção de fraudadores. Então, você consegue estudar através do comportamento do usuário, né? Saber se aquele cara é um fraudador ou se ele realmente é um cliente. E aí você consegue tomar ações antes de que a fraude ocorra, né? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o monitoramento de conta bancária. Eu sei que você, Vitória, é brasileira e mora e compra em determinado mercado normalmente. Aí, digamos que amanhã aparece uma transação no seu cartão de crédito, onde você comprou um alto valor nos Estados Unidos. Então, aquilo já vai alarmar para um time, né? Para falar, olha, aqui tem uma possível fraude. Eu, na pós-graduação, o meu TCC ele foi focado na parte de segurança da informação. Eu gosto muito da parte de machine learning, né, e de inteligência artificial, então eu acabei focando em redes neurais, que é uma das matérias dentro desses temas, e eu montei uma rede neural para detecção de e-mail phishing. Então, diferente do que as outras ferramentas fazem, que elas olham para o domínio, né, do que o material que o usuário, né, o usuário está recebendo ali, ela olha só o domínio daquele e-mail. O meu TCC ele foi baseado na repetição de palavras. Então, eu peguei uma base de e-mail phishing, que eu sabia que era phishing, e treinei a minha rede neural falando para ela, olha, isso aqui são e-mails phishing, a frequência de palavras utilizadas em e-mails phishing, por exemplo, a palavra que eu consegui mapear, né? Palavras de urgência, eu preciso urgentemente que seja feita uma transferência para minha conta, o seu nome pode ser sujo no SPC, são palavras que são utilizadas para chamar a atenção ali do usuário e fazer com que ele clique naquele e-mail, né? E eu treinei minha rede neural para ela ser consumida por alguma ferramenta de anti-spam, para ela classificar dentro do spam, o que é phishing, o que é spam e o que realmente é um e-mail real. Então, isso, lógico, com uma massa de dados grande, com outras informações correlacionadas, a gente consegue fazer. Então, esse é um exemplo de data science aplicado na área de segurança da informação. Como a ciência de dados pode ajudar com a segurança da informação? Eu acredito que, assim, a ciência de dados, cada vez mais, ela faz parte de todas as áreas, né? Então, a gente já vê ciência de dados na área de riscos, a gente já vê ciência de dados dentro da área de marketing, a gente já vê ciência de dados em N áreas. E na área de segurança da informação não é diferente. Hoje, a gente tem uma volumetria, por exemplo, de logs que são recebidos de vários dispositivos e que às vezes falta ali, por mais que a pessoa mexa, por exemplo, um exemplo de uma das ferramentas, o Splunk, né, que já é uma ferramenta de Big Data, o Data Science consegue apoiar, né, as operações, tanto de SOC, enfim, outras operações de segurança, em como utilizar aqueles dados e talvez prever um possível ataque ou um comportamento estranho, anômalo dentro da rede de um cliente, por exemplo. Então, cada dia mais a ciência de dados está dentro da área de segurança da informação, né? Então, é mais uma ferramenta do dia a dia que cada vez mais as pessoas vão precisar utilizar. A ciência de dados é o futuro? Com certeza. Assim como o Excel era o futuro no passado, ciência de dados é o futuro, sim, porque
eu comecei a ir para esse lado mexendo no Watson, que é uma ferramenta da IBM, e o Watson, ele tem esse lema de ser uma ferramenta que qualquer pessoa consiga usar. Então, qualquer pessoa consegue subir uma base de dados ali e tirar insights, fazer um chatbot. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas vão precisar ter esse skill de conhecimento ali no currículo, não só no currículo, mas para a vida mesmo, né? Sempre que a gente ouve sobre data science, ciência de dados, a gente também ouve Python, né? Python é uma linguagem importante para ciência de dados? E se sim, tem outras também? É muito importante. É uma linguagem que vale a pena aprender. Acho que todo mundo deveria aprender Python, assim como aprende Excel. Eu particularmente gosto muito de Python, mas eu também programo em R, que é uma outra linguagem que nasceu com os estatísticos, né? Antes de vir essas palavras bonitinhas, data science, big data, os estatísticos já utilizavam o R, então ela é uma linguagem mais antiga, tem muito material na internet, né? E eu prefiro usar ela para coisas mais simples e com baixo processamento. Por exemplo, se eu vou fazer uma análise em cima de uma base pequena de dados, ou vou rodar um modelo estatístico e não de inteligência artificial, eu acabo optando pelo R. Perfeito. Então, teve um probleminha com a conexão, e aí eu vou continuar aqui, tá, Dani? Desculpa aí ter entrado no meio. Sem problema. Desculpa. Então, aí agora a gente vai para quais são os pré-requisitos para quem quer aprender sobre ciência de dados? Programação, né? Lógica de programação é básico, porque, enfim, se você não aprender programação, você vai sofrer muito se você for fazer um curso ou for fazer uma pós. Eu passei por isso na pós, assim, porque eu já tinha uma bagagem, né, de programação, mas a maioria era estatístico ou pessoas de negócio, assim, tinha médico na minha sala, então, tipo, eles nunca mexeram com Python, por exemplo. Então, foi um grande desafio. A gente teve também Hadoop, que é banco de dados não estruturado. Então, você precisa ter noção de banco de dados também, acho que SQL básico é preciso. Excel, cara, eu faço coisa no Excel até hoje, principalmente para fazer a pré-processamento da base, né? Então, muitas coisas eu prefiro fazer no Excel para ganhar tempo mesmo, sabe? Tipo, tem que cruzar uma tabela com a outra, faço uma PROC-V e junto tudo e vai rapidinho ali. Estatística básica também é uma coisa que, para quem vai mexer com ciência de dados, cara, estatística tem que estar na sua cabeça. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu comecei a olhar para o mundo de outra forma. Vamos agora para a pergunta mais para a área acadêmica. Como que a gente estuda ciência de dados? Você tem livros que você indica que são mais voltados para o assunto? Qual que você recomenda para a gente? Esse livro, ele não é técnico, mas ele é um livro que fala de estatística. Então, como mentir com estatística, do Darrell Uff. Então, é um livro muito legal para quem está iniciando na área. Acho que tem um tom, assim, de abrir os seus olhos, sabe? Tipo, para você começar a questionar as coisas, porque a gente escuta um monte de notícia, principalmente agora, né? Um monte de notícia no jornal e a gente não se questiona. Pô, estão falando tal coisa, mas qual que foi a massa de pesquisa que eles fizeram para chegar nessa conclusão? Você vira um questionador. Então, esse livro é muito bacana. Outro livro que eu indico também, que foi de um professor, que é um livro de um dos meus, que foi um cara que foi meu professor na FGV, que é Estatística Aplicada, do Abraham Laredo. É um senhorzinho de 70, quase 80 anos, que trouxe o modelo de risco para o Brasil. Então, esse livro é muito bacana para quem está querendo começar a entender estatística. Então, é um livro básico, assim, acho que vale muito a pena. Python para análise de dados, que é daquela coleção que tem tipo um furão na capa. Essas coleções, assim, essa coleção, né, de livros, ela é muito boa, tem vários temas, mas esse de Python é bem bacana. E eu tenho um outro aqui também, que eu comprei quando eu comecei a estudar, que é Mineração de Dados com Aplicação em R. Então, ele é um livro que ele vai te falando
o passo a passo do processamento de dados, né, que é a gente fala que é onde você vai gastar 80% do seu tempo, que é no pré-processamento desses dados. Então, tem muitas coisas bacanas, exemplos, exercícios, então você começa a pegar como fazer a tratativa dos dados, como olhar para um dataset, né, que a gente chama, com carinho, né? Então, esse livro é bem bacana. Quais vagas ou cargos existem no mercado de trabalho para quem tem conhecimento na área de ciência de dados? Cara, tem muita vaga. Engenheiro de dados, Data Science, Data Analytics, BI, até para BI tem. Então, quando você tem algumas empresas que elas estão evoluindo do BI para um Big Data. Então, eles precisam de profissionais que fomentem isso dentro da empresa, né? Mas tem diversos segmentos, varejo. Como eu disse, eu estudei com um médico. O cara era médico e estava estudando Big Data. Então, na própria área de segurança da informação, tem muita vaga para Splunk, que hoje é uma ferramenta que eu utilizo muito no meu dia a dia. E eu acho que é isso, tipo, até para a parte de direito, porque a gente está vendo surgir algumas ferramentas que utilizam Big Data para fazer auxílio, né, dos clientes. Então, até para essa área tem. Ótimo. Dani, antes da gente encerrar, eu vou pedir aqui para você deixar uma mensagem para as meninas. Aproveitar que a gente está nessa de representatividade, para a menina que está começando agora, qual dica que você daria? Primeiro, também decidir se é isso que você quer também, porque, querendo ou não, é uma profissão que exige bastante, né? Porque você tem que estudar N coisas, matemática, estatística, então é uma coisa bem de exatas mesmo. Então, é sentar e analisar se é algo que você gosta, né? E até eu ia falar de cursos, né? Eu não cheguei a falar dos cursos, mas tem um portal que chama Data Science Academy, que é para iniciantes. Então, tipo, tem os cursos mais em conta. E você pode descobrir se é o que você gosta. Faz um curso básico, vê como é que é. E também tem a plataforma do Kaggle, que é como se fosse um CTF, só que de Data Science. Então, eles sobem várias bases do mundo inteiro ali, base de dados, tem até do Pokémon. Então, tipo, Pokémon, Pikachu tem tanto de força, tanto de não sei o quê. E aí eles sobem essas bases lá, e aí você pode pegar aquela base e criar um modelo para aquela base, entregar um resultado, você pode ganhar dinheiro em dólar com isso. Então, é muito bacana. Então, é um bom lugar para você aprender e também pesquisar, né? Porque muitas vezes você tem ali um modelo de dados, mas você não sabe o que fazer com aquilo, então você pode dar uma olhada no Kaggle para ver se tem alguma ideia. Mas é isso. E, assim, para as meninas é aquela coisa, não desanimem, não deixe que ninguém determine o seu destino e as suas escolhas. É o que eu tenho seguido até hoje. Maravilhosa. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal.